pesadelo da depressão sempre fez parte da vida de Renata, mesmo antes de saber que ela tinha a doença. Aos 16 anos de idade, viu a mãe cometer suicídio. Então, minha mãe, quando ela conseguiu se suicidar, eu me senti culpada, porque eu era a única pessoa que estava em casa naquele momento. Então, essa culpa foi um gatilho, foi um fator determinante. Essa culpa que eu carreguei durante anos, décadas, foi um fator determinante para se aflorar o transtorno afetivo bipolar e as crises depressivas em mim. Ela apresentava casos gravíssimos de depressão e de euforia. Alternava esses dois estágios. Depois eu me vi com essa doença, né, o transtorno afetivo bipolar, que é uma doença química, um fator químico cerebral. Me deparei com ela na minha própria vida. Renata, que morava em São Paulo, veio morar com uma tia em João Pessoa, com o objetivo de reconstruir a vida. Mas foi aqui onde desenvolveu a depressão. A utilização de inibidores de apetite foi o gatilho. Eles mexem muito com a química cerebral e eu estava tomando e foram eles que desencadearam a primeira depressão. Na época eu tinha 19 anos de idade, fui tratada. E tentou suicídio? E tentei suicídio foi a primeira vez, com remédios. A partir daí, a vida passou a ser de recuperações e recaídas, onde tentou várias vezes cometer suicídio. Casou, teve filhos, mas nada disso foi capaz de fazer vencer a doença. Vieram outras vezes também e como foram? Depois, no final do primeiro casamento, veio outra depressão. Eu estava desempregada na época. Depois, outra depressão no final do segundo casamento. Durante a minha gravidez, no segundo casamento, eu já entrei em depressão, porque eu já era medicada, só que eu precisei suspender a medicação por causa da gravidez. E aí a falta da medicação me levou a uma crise depressiva durante a gravidez, que eu cheguei a tentar suicídio com 7 meses de gravidez. Como sempre gostou de escrever, muitos dos momentos depressivos ficaram registrados em textos, que se transformaram num livro. Soltem meus braços, soltem meus passos. Parte de mim já seguiu, e o que seguram é uma carcaça inútil e vergonhosa. Esse aqui é apenas um trecho de um dos textos do livro da Renata, onde ela descreve vários momentos depressivos. E esse aqui especificamente, Renata, você dizia que queria morrer. Nesse texto eu peço claramente para não impedirem mais o meu ato, né? Porque eu estava assim determinada. Foi quando eu estava em atendimento domiciliar, foi quando eu precisei ser internada mesmo no hospital. Porque até dentro do hospital eu tentei suicídio. Então, assim, estava muito perigoso. Eu estava muito determinada a ir embora. Então, eu escrevi esse texto pedindo para as pessoas que não me deixaram partir, para que deixassem. Hoje, para evitar que tenha novas crises, Renata toma vários remédios diariamente. E é acompanhada não só por psiquiatra, mas também por psicóloga. Quero agora buscar alguns retalhos e um tanto de tecidos novos para abordar outras histórias. De volta com a discussão hoje falando sobre o suicídio, um tema aí difícil de falar, mas eu acredito que nessa discussão você pode tirar boas conclusões. William, a gente estava falando no bloco anterior sobre o CVV. É importante ser ouvido, né, para lidar com a questão da estima, da autoestima? Eu considero a escutatória tão importante quanto a parte da observação, né? Quando nós falamos a respeito de uma patologia que aparentemente muito camuflada, é importante que a observação ela seja feita de forma muito minuciosa, né, para que nós consigamos identificar o real motivo daquela baixa autoestima, ou até mesmo do indivíduo ser extremamente perfeccionista e ele tem essa exigência, né, sobre si mesmo. A gente pode dizer que essa
esse desejo de suicídio seja um sintoma de um problema ou ele é o problema? É o sintoma, né? Porque nós primeiro é detectado se existe alguma patologia inserida, né? Seja uma psicopatologia. Isso no consultório dá para se trabalhar? Dá para se trabalhar. Então, depois de detectado, então é importante que a família possa ter o indivíduo ele possa ter o apoio da família de maneira que possa se encaminhar a um profissional. Agora, o que o William falou é tão importante quanto 3 variáveis que eu tenho identificado em pessoas que têm um alto pensamento suicida ou autoideação suicida. Primeiro, a baixa autoestima. Aquele que tem uma baixa autoestima, ele tem um alto pensamento e uma autoideação. O que é pensamento? Apenas pensar em morte. O que é ideação? Requer estratégia. Tenho vontade de morrer, gostaria de morrer. Começa a planejar. Isto é o que é o grande risco, porque os dois estão associados bem forte. Sabe? Quanto mais pensamento, mais ideação. E a gente tem um risco. O que o William falou é extremamente sério, porque às vezes é confundido com um processo melancólico ou de depressão. Pode não ser. E aí, é nesse momento que a família, o que eu chamo de afiliação parental, que já está próximo afetivamente da família, tem um grau de importância para detectar os sinais. Porque nesse processo, o CVV tem um momento extremamente importante para isso, é o que nós chamamos de tirar o laço do que nós chamamos de alexithymia. A pessoa que tem uma tendência a suicídio, ela tem dificuldade de comunicar, expressar seus sentimentos e emoções. E aí é psiquiátrico. E aí o CVV, ele tem um espaço fantástico, porque aquele que tem tendência a suicídio, por causa do tabu, como você falou inicialmente, ele não quer falar isso socialmente. E aí o CVC pode entrar com um apoio extremamente nobre e dizer, eu preciso segredar a minha dor. E aí, Aparecida, a questão do sigilo que vocês têm, né, é fundamental para a pessoa poder se abrir por telefone. Com certeza, né? Um dos pilares, né, o sigilo, o anonimato, a privacidade da pessoa que liga. E aí a pessoa, às vezes, sabendo, estabelecendo esse laço de confiança, ela acaba se abrindo mais? Ela demora um pouco, às vezes, é muito variável, né? Assim, não existe um perfil de quem ligou, se vai falar rápido, se vai demorar. Vai depender do estado emocional que a pessoa se encontra naquele momento, né? Há momentos que ela pode falar já, há momentos que ela pode ficar em silêncio, há momentos que ela pode chorar, né? E relacionado ao suicídio, assim, o ponto, né, que você fez a pergunta inicial agora, nós entendemos que é a última gota que faltava, a última gota d'água que faltava. É um acúmulo de problemas, é um acúmulo de sofrimento, é um acúmulo de dor preso, né, que de repente pode transbordar aquela gota d'água por qualquer outra coisa. Assim, muita gente às vezes perde o emprego, um exemplo, né? Aí suicidou-se, aí diz, morreu porque perdeu o emprego. Mas se a gente analisar, todas as pessoas que estão desempregadas, elas não morreram, nem cometeram suicídio porque perderam o emprego. E aquelas que cometeram, é a última gota que faltava naqueles problemas que ela estava. Então, chegou. Tem uma história muito mais complexa por trás dessa história final, né? Também. Tem muito mais problema. Muita coisa acumulada e só se enxerga a última coisa. Às vezes o problema respinga na família inteira, né? E por mais perverso que possa parecer o que eu vou falar, talvez seja uma realidade. Tem famílias que não sabem lidar com essa situação e chegam não a externar isso, mas a sentir que era bom que essa pessoa morresse logo para a gente não ter que cuidar. Não isso é um perverso, fato. é uma realidade que você coloca. Às vezes as famílias entram muito no comentário de Cida que fez agora. As famílias às vezes dizem assim, olha, eu não sei lidar com o problema, eu não tenho história na família de suicídio e ele estava sendo um peso muito grande para mim. No sentido do inconsciente. É inconsciente. No sentido do inconsciente, você tem razão. Tem hora que finalmente. É melhor que sumisse que o problema ia acabar. Finalmente. Né? Finalmente. Mas aí vem a culpa se a pessoa, no caso, consumar. Veja, Rafael, como você fala que é correto. Aí vai aumentando. Em toda a família. Na verdade, o suicídio não é de um, é da família. É do sistema.
É imprescindível, William, levar a sério qualquer ameaça de suicídio? Com certeza, porque a gente está falando não somente do suicídio diretamente, né, mas dos fatores, ou seja, fator estressor. Nós tomamos agora a fala do Newton, que realmente ele trouxe um assunto tão importante, que levamos em consideração de que, bom, não está sendo somente o indivíduo, né, mas os codependentes, que é a família. Então, a intervenção familiar quanto a profissional, ela é tão importante, de modo que, falando sobre prevenção, a gente também tem que pensar em intervenção, já que o fator suicídio ele é muito presente hoje. Talvez não fosse tão presente de modo que nós não pudéssemos levar em consideração que é um assunto que não deve ser abordado, que não deve ser trago, né, na escola, por exemplo. Trago para a sala de aula. Parece ilógico, né? As pessoas, não vou falar isso na escola, né? Mas deveria se falar. Sim, porque dentro de uma informação dessa, alguém pode se identificar e dizer assim, eu estou passando por isso. E não se manifesta no momento, né? Mas quando é tido a oportunidade da pessoa identificar, né, que existem evidências, sintomas de que a possível condição dessa pessoa cometer o suicídio, ela pode, assim, então, buscar esse auxílio, tanto muitas da família. vezes as pessoas nem se dão conta de que estão com esse sentimento Exato. tão exposto e também não falam com ninguém sobre isso. Sim. Isso é um problema. Como é que a gente pode pegar essa pessoa, porque às vezes as famílias não sabem lidar com uma pessoa que de repente começa a falar em suicídio dentro de casa e fala assim, não, vai ficar tudo bem, e não fica para essas pessoas. Você fala, é uma coisa muito curiosa. Eu sempre me questiono e assumo a minha culpa, no sentido geral do termo, enquanto profissional. Muitas vezes nós, psicólogos, às vezes, temos a formação dessa estereotipia e desse mito reforçado. Por exemplo, desenvolvimento do adolescente. Meio melancólico, se isola no canto, é fase. É fácil. Está entendendo? O que o William colocou é fase. E eu alerto, a gente aproveita esse programa para alertar. Tenha mais atenção aos seus filhos. Sabe? Procurem saber realmente o que está acontecendo. Insista. Seja exigente. Tá? Tente entrar em conflito, porque o conflito também é necessário para poder saber onde estão os pontos de erros. Sabe? A gente pode falar nessa expressão, suicídio a prestações, que é quando a pessoa ela não encerra a vida dela, ela não se mata, mas ela começa a fazer coisas para se prejudicar. Isso acontece? Ocorre, mas pelo ponto de vista clínico, né, psicológico, é entendido como um pedido de socorro muitas vezes, né? Aquela oportunidade, A pessoa começa a desenvolver alcoolismo, Sim. uso de drogas, sabendo que aquilo faz mal para ela e ela vai continuar porque ela acha que é assim, que tem que ser. Ela se sente mais confortável fazendo assim. Exato, né? Porque ou começa a se banalizar, né, tomando esse tipo de atitude, ou tem como, eu mencionei agora há pouco, né, o pedido de socorro, dizendo, eu estou aqui, eu preciso de ajuda. Então, a gente precisa ter esse olhar clínico, né? Às vezes a gente pensa que, mas é só o profissional que pode fazer isso. Mas o comportamento, o suicídio, ele é tão visível quanto você ter que olhar para um foco de luz e dizer assim, é um carro ou é uma moto que vem ali, né? Então, gera essa dúvida. Mas, enquanto isso... Aparecida, o CVV pode ajudar também um familiar que tem alguém que está passando por uma situação dessa e disse, olha, eu queria alguma orientação sobre como lidar. O CVV pode ajudar dessa forma também? Toda e qualquer pessoa que procurar o CVV, familiar, amigo ou a própria pessoa, o CVV está disponível, né, para ajudar naquele momento e interagir com aquela pessoa naquele momento de angústia. Ok, a gente vai ter que dar mais um intervalozinho agora, mas daqui a pouco a gente vai falar de mitos e verdades sobre o suicídio. Fique com a gente, aqui tem discussão.